Continue orando, Jesus vai abençoar muitíssimo. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5. Hoje nós falamos na escola dominical, lemos o livro de Tiago, no capítulo 1, onde a Bíblia diz assim: tende por motivo de grande gozo o passardes por tribulações. E aí esse texto me remeteu agora a Romanos capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Vamos ler aqui até o versículo 5. Amém? Vamos começar Romanos capítulo 5, primeiro versículo, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos mais uma vez a sua bênção, que o seu Espírito fale conosco através da palavra. Prepare, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos corações, para que possamos compreender a sua palavra, Senhor, e a sua vontade para as nossas vidas, vontade que é boa, perfeita e agradável. Fale conosco, Senhor, precisamos de Ti e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Olha, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala aqui no primeiro versículo que lemos, sobre algo importantíssimo, que é a paz. A Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que observamos nesses dias é que as pessoas perderam a paz. As pessoas estão as pessoas estão se brincando. Eu iria usar aquele ditado: as pessoas estão correndo de um lado para o outro. Não é verdade. As pessoas estão abrigadas, as pessoas estão reclusas, e existe uma discussão no momento, e eu não vou entrar nessa discussão porque eu não sou nenhum especialista, mas existe uma discussão e a questão está polarizada. De um lado estão aqueles que defendem uma quarentena, um isolamento horizontal, todos ficam em casa e pronto. Do outro lado estão aqueles que defendem uma quarentena, um isolamento vertical, onde dizem que o isolamento deve ser somente das pessoas mais vulneráveis, e a sociedade está dividida. Uns entendem de uma forma, outros entendem de outra forma. Então não vou aqui polemizar, embora eu tenha a minha opinião pessoal sobre isso, mas eu sempre defendo a linha do meio. Então, nesses momentos, talvez o melhor caminho não seja o isolamento horizontal absoluto, porque nós sabemos que as pessoas, nem todos são privilegiados, nem todos possuem empregos públicos, nem todos podem ficar em casa nesse período tranquilos, com a despensa cheia, e daqui a alguns dias irão ao caixa eletrônico, vão lá sacar o seu salário. Essa é a realidade de alguns. Esses ficam em casa sem problema nenhum. Mas existe também uma outra realidade, que é a realidade daquele que precisa trabalhar durante o dia para ter o que comer à noite. Então, repito, não vou me posicionar aqui, mas o fato é que existem esses dois grupos e que é preciso encontrar uma solução equilibrada para esse problema. Mas como então viver em paz nesses momentos? As pessoas estão enclausuradas e estão aflitas,
A quarentena é algo que acaba por desestabilizar emocionalmente as pessoas. Isso é natural. A partir do momento que há uma quebra da rotina, do convívio no ambiente de trabalho, no deslocamento, e repito, somente nesses momentos passamos a dar valor a essas coisas. Nós que reclamamos tanto dos engarrafamentos, agora alguns estão até sentindo falta dos engarrafamentos, sentindo falta do movimento de ir e vir do trabalho. Mas então, como ter paz nesses momentos de adversidade? Mas a Bíblia nos diz que nós devemos ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, precisamos manter as nossas mentes em equilíbrio. Precisamos viver de uma forma mais tranquila. Precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos conceda a sua paz. Porque aquele que está cheio do Espírito Santo pode viver em paz em meio à guerra, pode viver em paz em meio às tribulações, e somente Deus pode fazer isso em nossas vidas. Então, nesses dias de quarentena, vamos ler a Bíblia, vamos produzir algo de positivo, vamos orar, vamos, como a Bíblia diz, pensar nas coisas que vêm lá de cima, lá do alto. E eu disse inicialmente que o que falamos na escola dominical me remeteu a essa passagem. Por quê? Porque diz o versículo 3, Romanos capítulo 5, versículo 3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Então, estamos vivendo momentos de tribulação. Estamos atribulados, estamos aflitos, porque esse momento está atingindo a vida de todos. Então, e agora? O que fazer? Há como fugir da tribulação? Não, não há como fugir da tribulação. Nós precisamos enfrentar a tribulação. Nós precisamos enfrentar a tribulação e precisamos vencer esse mal. Mas antes de reclamarmos da tribulação, precisamos nos lembrar, como falamos na escola dominical, que a tribulação, ela produz algo positivo. E a Bíblia diz que a tribulação produz a perseverança. Quantas pessoas perdem, deixam de usufruir de bênçãos, porque não sabem exercer a perseverança? Começam alguns projetos e desistem. Nós precisamos perseverar. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. Nós pecamos, nós erramos, nós caímos, e Deus nos coloca de pé, e Deus não desiste de nós. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, está a todo instante perseverando a nosso respeito. O Senhor não diz assim, poxa, ele sempre peca, ele sempre erra, vou deixá-lo de lado. Não, Jesus não desiste de mim, Jesus não desiste de você. O Espírito de Deus insiste, o Espírito de Deus briga pela minha vida, pela sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem intensos ciúmes de nós. Saiba que o Espírito Santo tem ciúme de você. O Espírito Santo tem ciúme da sua família, dos seus filhos, das suas coisas, daquilo que Deus te deu, da sua casa. Talvez um ou outro não te valorize. Talvez uma pessoa não te dê o valor que você tem. Às vezes, mesmo um parente, às vezes uma pessoa próxima, que deveria te valorizar e infelizmente não te valoriza. Mas isso é natural, é do ser humano. Talvez você também não valorize outro que deveria valorizar. Então, tanto você quanto o outro estão errados. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar e valorizar e honrar as pessoas.
A Bíblia diz que o maior seja como o menor. A Bíblia diz que nós devemos estar prontos para servir. O maior seja como o menor. A Bíblia diz que cada um considere o outro como superior a si mesmo. Então nós precisamos aprender a valorizar as pessoas. Precisamos nos valorizar, mas também valorizar o outro. E muitas vezes nós não fazemos isso e pecamos, e muitas vezes as pessoas também não fazem isso conosco. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Jesus te valoriza, Jesus se preocupa com você, Ele é o seu amigo, o seu grande amigo, o seu melhor amigo, Ele persevera na sua vida. Jesus é perseverante a seu respeito. Então nós precisamos perseverar na obra de Deus. Nós precisamos perseverar nos nossos planos, precisamos perseverar nos planos que Deus tem nos dado. Não podemos desistir, precisamos crer. Está aqui o ano da travessia, 2020, ano da travessia. Eu estava me lembrando que no primeiro culto do ano, no primeiro domingo do ano de 2020, eu disse aos irmãos que até o final de 2020, até 31 de dezembro de 2020, eu disse no dia, nós estaremos lá no nosso terreno, no lugar que Deus nos concedeu, estaremos lá num templo novo, no lugar que o Senhor preparou para nós, e eu disse que até o final desse ano nós faríamos isso. Ok, eu continuo crendo, mas o fato é que agora, ainda no primeiro semestre, nós estamos passando por essa grande crise, estamos enfrentando essa pandemia, algo que é novo. Há mais de 100 anos o Brasil não atravessava por uma epidemia, a última foi a gripe espanhola, de grandes proporções, isso tem, acredito eu, que cerca de 100 anos. Então, há muito tempo o Brasil não passava por um momento difícil em razão de uma epidemia ou de uma pandemia tão severa como essa. E ainda no primeiro semestre fomos assolados, e eu estava pensando, e agora? E o nosso objetivo de fazer a travessia, de estar no local que o Senhor preparou para nós, como será? E agora virá uma crise econômica, é natural. Por isso que é preciso retomar as atividades, de alguma forma, em algum momento, no momento certo, de acordo com as orientações das autoridades, vamos entrar em atividade, é preciso retomar a economia, e nós pensamos, e agora? Se tornou mais difícil do que era? Sim, se tornou mais difícil do que era, mas nós precisamos crer. Eu continuo crendo que 2020 é o ano da travessia. A igreja precisa continuar crendo nisso. A igreja precisa perseverar em seus propósitos. Perseverança. Vamos perseverar nos nossos propósitos, naquilo que temos apresentado diante de Deus. Ok, estamos na tribulação, sim, estamos em um momento de crise, sim, mas vamos perseverar em Deus, vamos acreditar e vamos confiar, porque essa perseverança vai produzir, diz a Bíblia no versículo 4, e a perseverança, experiência. Experiência é algo que cada um precisa ter a sua. Há pessoas que querem viver da experiência do outro e dizem, olha, eu vou pedir esse irmão aqui porque ele tem experiência com Deus. Ok, nada demais, peça ajuda ao irmão que tem experiência com Deus, isso é bom, mas lembre-se de uma coisa, você precisa ter também a sua experiência com Deus, você precisa escrever uma história com Deus, e a sua experiência com Deus, ela se dá em coisas pequenas ou em coisas grandes. A sua experiência com Deus se dá no dia a dia, nas decisões que você precisa tomar no seu trabalho, nas escolhas que você precisa fazer, em bênçãos que vêm sobre você e sobre a sua família.
Olha, olhem, atentem para isso, nós precisamos, cada um de nós precisa ter a sua experiência individual, particular com Deus. Enquanto você não tiver a sua experiência particular com Deus, você será um crente fraco, sem fé, sem esperança, sem vigor espiritual. Mas quando nós aprendermos da tribulação, tirarmos a perseverança, e essa perseverança proporcionar em nossa vida a experiência com Deus, então nós cresceremos. Observe que a experiência, ela vem depois da perseverança. Tem pessoas que dizem, mas eu não tenho experiência com Deus. Ora, por que não tem experiência com Deus? Não tem experiência com Deus porque não persevera. Porque se você perseverar, certamente você terá experiências com Deus. Essa perseverança, essa sua insistência vai te conduzir a uma experiência sobrenatural com Deus. Você vai andar com Deus e Deus vai andar com você. Você vai compartilhar coisas com Deus e creia, Deus vai compartilhar coisas com você. De repente você está andando e tem um insight. Você está andando e tem assim uma ideia que pode mudar tudo na sua vida, uma ideia que pode abençoar pessoas. Saiba que essas ideias muitas vezes vêm do alto, como falamos na escola dominical, vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então creia que poderoso é Deus para te dar ideias, para te iluminar, para abrir a sua mente, para abrir caminhos, para te orientar, para te ensinar, para te conduzir. Mas você precisa viver com Deus, chamar o Senhor para a sua vida, dividir a sua vida com Ele, ter experiências com Deus. Mas para ter experiências com Deus, é preciso antes perseverar. Você não pode desistir. E a esperança, sim, a experiência com Deus, o aprendizado com Deus, o relacionamento com Deus leva a quê? Leva a esperança por dias melhores. A esperança de coisas melhores em nossas vidas. Por isso tenho falado, estamos atravessando uma crise, uma tribulação, mas essa tribulação vai despertar em nós a perseverança. E essa perseverança vai nos levar a experiências com Deus, e teremos experiências com Deus. E essas experiências com Deus nos levarão à esperança. Eu tenho a esperança por dias melhores. Nós precisamos ter essa esperança. Eu tenho a esperança de que o ano de 2020 será o ano da travessia. Nós precisamos ter essa esperança. Nós precisamos esperar o melhor para as nossas famílias. Nós precisamos esperar o melhor para a nossa carreira, para a nossa vida profissional. Nós precisamos esperar o melhor para os nossos negócios. Confie em Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. A sua carreira, a sua profissão, o seu trabalho, o seu negócio, é Deus quem te deu. E se Ele te deu, Ele vai sustentar, porque aquele que começou a boa obra, diz a Bíblia, que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la, para aperfeiçoá-la. Então temos esperança e precisamos colocar o foco em Jesus, porque virão aquelas notícias que muitas empresas vão quebrar, que muitas pessoas vão ficar desempregadas, que muitas pessoas vão falir. Infelizmente isso pode acontecer, mas nós precisamos ter o quê? Esperança. Nós precisamos acreditar
que nós vamos vencer, que nós vamos superar. Por quê? Porque estamos na tribulação, e a tribulação tem desenvolvido em nós a perseverança, que é a resiliência, que é a capacidade de insistir, que é a capacidade de permanecer fiel. E essa perseverança, essa resiliência vai proporcionar em nós experiências sobrenaturais com Deus, e essas experiências aumentarão a nossa esperança e a nossa fé. Nós precisamos de fé. Fale com aquela pessoa que nesse momento está ouvindo, está assistindo essa transmissão, tem aí sua esposa, seu marido, seu amigo, seja quem for, seu filho, diga para ele, não perca a fé. Fale para ele, tenha fé. Fale para ela, seja perseverante. Fale para ele ou para ela, não desista, Deus é contigo. Diga para ele ou para ela, nossa casa é uma bênção, a nossa família é uma bênção, os nossos negócios estão debaixo da bênção do Senhor, o nosso emprego está sob o controle de Deus. Diga aí no seu lar, fale que a bênção de Deus está sobre a sua casa, que Deus tem cuidado de todas as coisas. Essa é uma experiência que Deus está concedendo às nações. Estamos diante de uma experiência para o Brasil, mas é um momento de experiência com Deus, uma experiência para o crescimento, experiência para que as pessoas voltem ao primeiro amor. Como pode um simples vírus abalando a economia mundial? Então precisamos entender que nós não somos nada, nós somos o pó da terra, somos como um vapor que passa. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então precisamos entender isso, e é um momento para reflexão, e precisamos entender que todas as coisas boas que acontecem na terra, todas as coisas de sucesso, tudo que vai bem, tudo que dá certo, tudo que prospera, tudo que produz o bem, tudo isso é permissão de Deus. Tudo isso porque o Senhor tem feito o sol nascer a cada manhã sobre as nossas vidas. Tudo isso porque o Espírito de Deus tem nos dado saúde, tem nos dado ânimo, tem nos dado saúde física e saúde emocional. Tudo isso porque o Espírito de Deus tem operado tudo em todos. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. Porque a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está na sua vida, e isso te traz paz, tranquilidade. O Senhor nos ama. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus primeiro se doou, o Senhor se doou, o Senhor entregou o seu próprio Filho. Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ele cura as nações, Ele nos traz saúde. Que Jesus derrame sobre as nações saúde, que Jesus possa combater, reprimir e afastar das nações, dos povos e do Brasil em especial, toda ação maldita desse vírus. Reconhecemos, ó Senhor, a sua soberania sobre as nações. Reconhecemos, Senhor Jesus, a sua soberania sobre o Brasil. Senhor, governe com graça e misericórdia sobre o Brasil. Senhor, abençoe esta nação. Senhor, abençoe as nações. Senhor, abençoe, eu te peço em nome de Jesus, a cada família que está ao alcance dessa transmissão, que a sua bênção esteja sobre todos nós. Colocamos, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos
e pedimos a sua bênção, nos abençoe, Deus. Obrigado por tudo, nós te agradecemos pela sua presença e encerramos esse culto alegres pela sua presença em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.